Olá, boa tarde a todas e a todos que estão nos acompanhando. Né, a gente sabe já que já tem umas 8 pessoas aí já linkadas, acompanhando o nosso site, né, onde essa webconferência está sendo transmitida. A gente está dando início à 4ª webconferência e a última, na verdade, da nossa série de 4. Né? Hoje, na verdade, neste momento, iniciamos com o tema a participação social da juventude nas políticas públicas para a sustentabilidade. Pela manhã, tivemos um debate muito interessante sobre o direito da juventude ao território, que é um dos 4 eixos do nosso programa. E nas semanas anteriores já tivemos a oportunidade de debater aqui por esse mesmo canal a educação ambiental, a formação e a produção do conhecimento, assim como o trabalho decente e sustentável. Estamos aqui hoje com uma bancada bastante representativa, né? Além de mim, Ângela Guimarães, que sou secretária adjunta da Secretaria Nacional de Juventude e coordenadora do Grupo de Trabalho Interministerial da Juventude e Meio Ambiente. Aqui ao meu lado está o Rodrigo, que já vou passar para ele se apresentar, e aqui do outro lado está a Aida. E por trás das câmeras nós contamos ainda com o auxílio luxuoso das nossas consultoras, a Fanny Mamed e a Nayara, aqui pelo MEC, também nos dando essa força. Então, vou passar para a turma aqui se apresentar para que a gente possa dar início a esse debate que a gente espera que seja quente, viu, gente? Estávamos aqui ansiosos, né, Rodrigo, aqui por trás das câmeras, não é isso, Aida? Ansiosos para que esse tema da participação também possa se configurar como um dos temas mais participativos da nossa consulta. Então, vou passar já para Rodrigo. Bem, primeiramente, boa tarde a todas e a todos que estão nos acompanhando. Essa é o último eixo do Programa Nacional que a gente vai fazer a webconferência, né, a última webconferência sobre a participação da juventude, participação social da juventude nas políticas públicas para a sustentabilidade. Eu quero lembrar que também encerra hoje, 10 de junho, o período de consulta pública do documento do Programa Nacional de Juventude e Meio Ambiente. Você que ainda não acessou, acesse o site, faça suas contribuições, pode ser acessado por meio do www.consultajuventude e meio ambiente, tudo junto, .wordpress.com. Acesse, contribua, a gente precisa, e com certeza, para que esse programa reflita a diversidade da nossa juventude, a gente precisa da sua participação. Olá, boa tarde. Então, eu sou Aida Feitosa, sou analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente e participei aqui junto com os outros colegas, tenho participado, né, do GTI, do Programa Nacional Juventude e Meio Ambiente. E, como o Rodrigo já acabou de dizer, esse é o último eixo do programa, essa é a última webconferência, e é justamente sobre participação social da juventude, e a gente espera poder realizar uma boa troca com vocês e que vocês participem bastante. É um tema central da política, né, desse programa. Sem a participação social da juventude, nenhum dos outros eixos funciona. Então, é importante que vocês deem contribuição para a gente, como é que a gente vai fazer, qual é a forma de participação da juventude que esse programa vai implementar, para que a gente consiga fazer os outros eixos e que a gente consiga criar também uma nova cultura política nesse país, que é uma cultura da democracia participativa, onde não basta apenas eleger o gestor, o dirigente. As políticas públicas são feitas com a sociedade, pela sociedade, e dessa forma as políticas são mais efetivas, elas chegam realmente nas pessoas e vão atacar os problemas que realmente existem, não que são pensados por pessoas fora da realidade, né? A própria realidade é pensada conjuntamente com a sociedade. Então, é um eixo muito importante, eu espero que a gente possa trocar. Vamos aí. Ok, Aida, então a ideia da gente é iniciar com um panorama mais geral sobre como esse eixo está sendo abordado no programa, e vocês, à medida que quiserem fazer questões, complementar, tirar dúvidas, enviar propostas, podem enviar pelo e-mail ea@mec.gov.br. Bom, então falar sobre participação, talvez seja um dos temas mais prazerosos, né,
que a gente pôde aqui lidar ao fazer análise dos documentos, fazer as discussões no grupo de trabalho, né? Primeiro porque a gente reconhece a democracia como um valor em si, né? Essa possibilidade das pessoas virem à arena pública, né? Os grupos sociais, os segmentos, colocarem suas demandas, fazer uma relação com o Estado, né? Pautar, incidir sobre o Estado no que diz respeito às suas demandas é um valor em si, e a gente precisa considerar isso cada vez mais como uma conquista, né, do povo brasileiro, dos movimentos sociais, porque a gente sabe que ao longo de nossa história nem sempre foi assim, né? A história do Brasil, com todas suas contradições, já passou por momentos, né, de completa suspensão dos direitos sociais, inclusive o direito à participação política. É recente, né, data do processo de redemocratização ali, do meado e final dos anos 80, e sobretudo com a nossa Constituição Federal de 1988, o reconhecimento do direito à participação como um dos direitos fundamentais para o exercício da democracia. E em se tratando de juventude, né, em que pese lá já na Constituição de 1988 o direito ao voto, né, sobretudo o voto da juventude, o voto aos 16 ou 17 anos, ser um direito consagrado através de uma iniciativa popular, é recente a criação de espaços de interação e de interlocução mais cotidiana da juventude com o Estado no âmbito das políticas públicas, né? Sobretudo aqui no âmbito federal, data de 2005, que foi quando a Política Nacional de Juventude ela foi instituída. Ela já foi instituída por meio de um órgão formulador da política, articulador e implementador, que no caso é a Secretaria Nacional de Juventude, mas junto com a Secretaria foi criado também o conhecido CONJUVE, que é o Conselho Nacional de Juventude, que é um espaço de elaboração, né, de acompanhamento, de monitoramento, de controle social das políticas públicas de juventude, que é um dos espaços, é o espaço por excelência da juventude, mas nosso desafio é fazer com que as demandas da juventude, além de presentes, né, cotidianamente no CONJUVE, esteja também sendo expressos em outros organismos colegiados, em outros espaços de participação. Então, quando a Política Nacional de Juventude foi criada, o direito à participação já foi reconhecido como um pressuposto e um desafio mesmo da Política Nacional de Juventude. Tanto que de 2005 para cá, nós, além da Constituição e do fortalecimento desse espaço, que é o Conselho, nós também já tivemos 2 edições da Conferência Nacional de Juventude, uma em 2008 e outra em 2011. Foram processos massivos, onde a gente conseguiu mobilizar a juventude presente nos territórios, a juventude das escolas, dos grupos comunitários, grupos artísticos e culturais, juventudes partidárias, movimentos religiosos e toda a diversidade que compõe aí esses 52 milhões de jovens brasileiras e brasileiros foram convidados a participar. E nas 2 edições das conferências, nós tivemos cerca de 1 milhão de pessoas participando de forma presencial em todas as suas etapas, né? Essa parte do conselho e das conferências são espaços assim privilegiados, né, para essa relação, para a juventude pautar o Estado, incidir nas políticas públicas, e tem uma tarefa a mais, além de apresentar as suas pautas, tem a tarefa também de incidir no processo de formulação, mas também no processo do monitoramento dessas políticas públicas e também na sua avaliação. Mas, antes de passar aqui para a turma, acho que é importante a gente ressaltar que a gente está dando conta aqui desse histórico de espaço de participação, tudo isso, mas isso tudo aqui só é possível porque o Brasil ele é um país que tem no seu histórico uma larga presença e um largo protagonismo da juventude em diversos momentos históricos, seja naqueles momentos que são mais reconhecidos na história, quanto mesmo no dia a dia. Então, não esse mito de que há uma baixa participação juvenil, um baixo interesse da juventude em participar de temas coletivos, temas sociais, ele cada vez mais ele cai por água abaixo. E no que diz respeito à agenda ambiental, isso vem ainda com mais força, porque, de fato, a gente
precisa reconhecer que só está sendo possível o trabalho desse GTI, só está sendo possível a formatação desse Programa Nacional de Juventude e Meio Ambiente, porque existe um conjunto bastante amplo de movimentos juvenis, organizações, redes, ativistas, né, que sempre demandaram do Estado a implementação, de fato, de um programa nacional que dê conta aí dos desafios da sustentabilidade. Então, a gente não conseguiria chegar aqui se os movimentos, eles de fato não existissem, se eles não formulassem, se eles não apresentassem sua pauta e se eles não sugerissem também políticas públicas. Então, eu acredito que a gente parte desse primeiro reconhecimento, que para essa temática de juventude e meio ambiente, assim como outras temáticas das políticas públicas de juventude de forma mais geral, entrarem na agenda do Estado, houve séculos de mobilização juvenil e, mais recentemente, aí, do meado da década de 90 para o meado dos anos 2000, houve uma intensificação, né, das demandas desses segmentos na agenda pública brasileira. Então, por isso, hoje o Estado consegue ter uma política nacional de juventude, um conselho, um órgão gestor, uma interlocução nos diversos ministérios, porque a gente sabe que existem programas, não são só da responsabilidade da Secretaria Nacional de Juventude, mas são a responsabilidade hoje compartilhada com os diversos ministérios aqui do governo federal. Então, como eu já falei um bocado, e é um tema de fato que anima a gente e que desafia, eu vou passar para Rodrigo, né, para além desse histórico, conseguir apresentar um pouco do que a gente vem discutindo, do que seria esse eixo da participação social da juventude nas políticas para a sustentabilidade. Na verdade, eu já vou pegar um gancho no histórico que a Ângela já apresentou. A Ângela fez um histórico muito por conta da instituição da Secretaria-Geral, da Secretaria Nacional de Juventude, do Conjuve, no âmbito das políticas de juventude, mas também no Ministério da Educação, principalmente na Coordenação Geral de Educação Ambiental e nas conferências infanto-juvenis. A gente, desde 2003, a gente tem uma participação muito grande da juventude. Na verdade, o público é esse, né? Jovens de 11 a 14 anos que participam de todo esse processo da Conferência Infanto. E desde 2003, esses jovens já apontavam a necessidade de termos um programa nacional que realmente focasse a importância e desse o reconhecimento devido à pauta da juventude e à pauta ambiental. E é por meio dessa reivindicação que passa pela Conferência Infanto, que passaram também já pelas 3 edições da Conferência Nacional de Meio Ambiente, que se deflagrou a instituição desse GTI, desse Grupo de Trabalho Interministerial, e que agora nós estamos discutindo esse documento, e agora no 4º eixo, que é o eixo de participação social. E o nosso histórico, na verdade, o nosso contexto social, o nosso histórico de participação social, é isso que a Ângela falou. A gente teve um histórico de várias fases da nossa história, a gente ser impedido de participar, não ter isso nos regramentos institucionais, como aconteceu a partir de 1988 com a Carta Magna, né, que a partir daí tem-se a criação dos conselhos de direito, a imposição da criação dos conselhos de políticas públicas, a partir dos quais a população pode participar desde a formulação até o monitoramento da política pública. Daí a importância, mais uma vez, da gente estar fazendo essa discussão e da juventude participar. A juventude, historicamente, participa desses momentos importantes da história do Brasil, e com certeza esse também é um momento importantíssimo da agenda de juventude e meio ambiente. Adentrando mais especificamente ao eixo 4, participação social da juventude nas políticas públicas para a sustentabilidade, nós tentamos deixar o mais amplo possível esse eixo, né? Tratando das questões de participação e controle social, né? E a gente tem como princípio, na verdade, tanto da política nacional quanto do programa nacional que serão instituídos, a participação e o controle social é uma das diretrizes, é um dos princípios dessa política e desse programa, né? Daí a importância da gente estar agora discutindo esse documento. E um movimento
sempre a juventude sempre esteve muito próxima desse movimento, principalmente a juventude ambientalista e da exigência dessa participação mais efetiva nos processos de formulação dessa política pública mais específica, destinada a um público específico, que é o público da juventude, e definido de juventude no Estatuto, que são aqueles de 15 a 29 anos que fazem parte dessa juventude. E não só de uma juventude ambientalista. É necessário abrir aqui uma discussão da participação das juventudes, sejam elas aquelas que estão necessariamente envolvidas nas questões ambientais, e são aquelas outras que discutem outras pautas e que, na verdade, têm uma conexão com as questões ambientais. São aquelas que discutem a questão ético-racial. Mas não tem como a gente falar na questão ético-racial se a gente não tocar nas questões de meio ambiente. Porque, geralmente, a população negra é aquela população que está em áreas de riscos socioambientais. A grande maioria da população negra, se você fizer um retrato, vai se encontrar nessas áreas de riscos socioambientais. Então, a gente tem que discutir a questão da justiça social, né? Então, a gente poder ampliar esse olhar para essa política e trazer novos agentes, novas pessoas para discutir a política. Não tem como falar de um programa de juventude e meio ambiente se a gente não trouxer a discussão do campo, se a gente não trouxer outras pautas e outros agentes para discutirem conosco essas questões. Mais uma vez, por isso, a importância de toda a juventude estar presente, a contribuição de vocês é importante para que a gente possa realmente produzir um programa que tenha um valor social reconhecido e que traga mudanças efetivas, né? Na literatura, muito se discute hoje, e na literatura europeia, a questão da participação com qualidade. Eu acho que já está avançando para isso. A gente tem um período histórico de grande participação ou de grande fomento da participação, principalmente pelo governo federal. A partir de 2003, nós temos aí vários mecanismos de participação, desde a instituição de conselho de políticas públicas, a questão, as conferências. Nós tivemos um número imenso de conferências sendo realizadas de 2003 até hoje, e conferências que têm uma participação muito significativa. Não são conferências que estão ali somente para ornamentar. Não, ao contrário, é uma participação efetiva, e muitas das deliberações que foram retiradas dessas conferências mudaram os rumos da política pública, influenciaram a criação de iniciativas, ações, programas e projetos no governo federal, né? Então, mais uma vez, quero ressaltar a importância desse tema da participação social. Quero passar agora para a Aida, que ela vai abordar outras questões, para que a gente possa continuar aí na nossa conversa. Só para contextualizar um pouquinho mais, os colegas já falaram bastante, eu só vou dar uma contextualizada mais sobre a questão do próprio texto do programa, tá? Então, nesse eixo de participação social da juventude nas políticas públicas para a sustentabilidade, a gente fala sobre justamente como a juventude vai participar da construção e da implementação de políticas públicas para as áreas ambientais. Então, essa participação é na tomada de decisão, e para que as agendas próprias da juventude sejam levadas em consideração e que se transformem em políticas públicas. Então, aí no texto do projeto, fala também que a juventude vai contribuir com todo o processo de formação de política pública, por exemplo, em processo de licenciamento ambiental. Todo o processo de licenciamento ambiental passa por um controle social, e a juventude deve participar desses processos também, né? O texto também vai falar sobre os colegiados da área ambiental. Existe o Conselho Nacional de Meio Ambiente, existe os comitês de bacias hidrográficas, existem outros comitês que tratam de biodiversidade, que tratam dos recursos hídricos, que tratam de diversos outros aspectos da área ambiental, e que a juventude ainda não participa de forma como deveria, de forma mais efetiva, tanto numericamente como qualitativamente.
Então, o programa prevê isso, e o programa prevê também a formação e capacitação da juventude para a gestão ambiental pública, para que essa participação se dê de forma qualificada. Então, ele vai reforçar justamente o controle social das políticas públicas ambientais. Então, é basicamente isso, assim, fazendo um resumo, é isso que o texto propõe, e é isso que a gente quer estar dialogando com vocês, de que forma a juventude pode participar mais da construção e da implementação das políticas públicas. Chegou algumas perguntas já, não é? Então, a gente vai responder aqui umas perguntas. Acho que o Rodrigo vai responder a primeira, tá ok? Mas a gente está aqui aberta para as próximas. Chegou uma pergunta específica aqui, que foi do Vitor Hugo Sampaio, que parabeniza, né? E faz uma pergunta: como será a relação do governo com os coletivos jovens no próximo período? Bem, os coletivos jovens, desde 2003, são coletivos que nos ajudam na implementação da política de educação ambiental. São os coletivos que foram fomentados lá em 2003, que participaram das conferências Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente desde 2003, e são aqueles protagonistas que participaram mais efetivamente nessa articulação e propuseram a criação até mesmo desse Programa Nacional de Juventude e Meio Ambiente. E o que a gente pretende com o programa é exatamente fortalecer a participação dos diversos coletivos, do coletivo de juventude e outros coletivos jovens na política pública de juventude e meio ambiente, né? Que participem não somente do processo de monitoramento, que geralmente é a parte que fica mais para participação, mas que participem desde o início, desde da proposição, do desenho dessa política pública. Então, assim, nós temos todo o interesse, essa é a direção, é o eixo fundamental do programa, que é ampliar a participação do coletivo de juventude e de outros coletivos que possam vir a contribuir com as políticas públicas de juventude e meio ambiente. Acho que tem outra pergunta aqui. E essa eu vou deixar para a Ângela, é uma questão: como se dará a organização? Acredito que é a organização desse processo de consulta pública e o que será aproveitado desse processo de consulta pública. Tá. E se houve alguma experiência exitosa nas experiências do coletivo até a atualidade? Primeiro, eu vou assim muito na linha de Rodrigo, dizendo que foi de 2003 até aqui, foram foi uma década de experiências bastante exitosas, né, bastante importantes, porque sem organização dos coletivos jovens, das convidas, das redes, dos movimentos, dos fóruns que tratam essa temática, né, das demandas da juventude numa agenda ambiental, não teria sido possível a gente dar alguns passos iniciais que já foram dados, né, como a instituição de uma política nacional de educação ambiental, como um conjunto de ações que hoje estão alocadas tanto no MEC quanto no MMA e que são referências que ficam para a gente, né, no sentido de fortalecer e de possibilitar que mais atores e mais atrizes políticos se somem a esses espaços, né? Mas nós também estamos com o desafio, né, de fazer, sim, um debate desde aqui do governo federal, mas com os nossos demais entes federativos, né, os governos estaduais e municipais, para que haja uma participação, haja um lugar de participação da juventude nos conselhos e colegiados instituídos no âmbito dos estados e municípios. Então, a pergunta é, né, como facilitar, como fomentar a participação da juventude, por exemplo, no CONAMA, né? Como, por exemplo, no Conselho Nacional de Educação, como fortalecer a agenda da juventude e meio ambiente no CONJUVE, que a gente tem hoje um grupo de trabalho que está tratando dessa temática e está, digamos assim, sistematizando a contribuição do Conselho para esse momento. Assim como nós vamos fazer inferências junto aos estados e municípios para que os conselhos respectivos aí, de meio ambiente,
e os demais de educação e de juventude, né, se abram para uma maior participação da juventude que trabalha nessa temática ambiental, que, como a gente já falou aqui, inclusive, em várias oportunidades, e que isso é a essência do programa, é, de fato, sim, uma temática transversal, e não tem lugar só no Conselho de Meio Ambiente. Tem lugar na educação, tem lugar na saúde, tem lugar no trabalho, tem lugar em todas as áreas de políticas públicas, porque a sustentabilidade a gente encara como um princípio, né, que perpassa aí o desenvolvimento do conjunto das políticas públicas. Então, essa era uma coisa que a gente queria ressaltar aqui nessa oportunidade. Já tem uma outra pergunta aqui com a Aida, eu vou passar para ela, passar antes para o Rodrigo aqui. Eu quero só complementar muito no sentido do que a Ângela falou e também falar um pouco da experiência e do que está sendo feito na Coordenação Geral de Educação Ambiental. Nós contratamos uma consultoria que está a cargo da consultora Nayara Campos. Ela vai fazer um levantamento de todos os coletivos jovens, um levantamento nacional, que uma das questões que a gente precisa e é bastante importante para a política pública primeiro identificar, saber quem é esse agente social com quem a gente está conversando. E para isso a gente vai fazer um levantamento nacional para a gente ter um mapeamento dos coletivos jovens e também um mapeamento das convidas, comissões de meio ambiente e qualidade de vida, que são compostas, na sua maioria, pela juventude, né? Aí tem os alunos e alunas que participam, os estudantes, e eles serão também, essas convidas também serão mapeadas. É mais uma forma de a gente fazer com que haja essa identificação, para que a gente possa cada vez mais se aproximar desse agente social para diálogos, conversas que tragam, retroalimentem a Política Nacional de Educação Ambiental. Estamos fazendo isso no sentido de readequar, né, de trazer novos olhares à Política Nacional de Educação Ambiental, o olhar da juventude. E isso é bastante importante. Passar agora para a Aida. Então, estamos aqui, uma pergunta do José Mariano de Goiânia. Ele pergunta: como o programa irá garantir a representação da juventude nos comitês de bacia? Então, como eu havia falado, o programa pretende ampliar a participação da juventude em diversos colegiados ambientais, e o comitê de bacia é um deles. Agora, a forma como cada um vai se processar, que esse processo vai se dar, a gente tem que estar articulando com as secretarias do Ministério do Meio Ambiente. Então, o que esse programa na verdade, é um indutor. Ele vai induzir, ele vai criar essa demanda, e a gente espera que o mais rápido possível, que o programa consiga justamente garantir. Agora, o programa precisa primeiro existir, e aí uma das ações dele, uma das políticas do programa vai ser justamente garantir que a juventude participe de forma efetiva desses colegiados ambientais, entre eles o Comitê de Bacias. Então, é importante que o programa existe e que a juventude demande por ele, que a juventude ratifique esse programa, porque quanto mais forte o programa for, mais ele vai ter força para garantir a participação da juventude nos diversos colegiados ambientais, inclusive no Comitê de Bacia. Agora eu vou passar para a Ângela, que chegou outra pergunta, né? Isso. Além de... Gente, estamos amando, viu, essa dinâmica aqui nossa, agora na Quarta Web, porque já tem bastante gente conectada, né? Estão chegando bastante perguntas, e tem gente cutucando a gente aqui também no Facebook, né? Já vou ler aqui uma cutucada básica, né, do Alex Pamplona, que é conselheiro do Conjuve na cadeira de Jovens Comunicadores. Ele fala o seguinte: parabéns, turma, pela webconferência. E é isso mesmo, o tema Juventude e Meio Ambiente precisa ser discutido e criado estratégias em todos os espaços de articulação. É preciso ter também o mapeamento de outros coletivos, grupos que também, direta e indiretamente, discutem e realizam atividades no campo da educação ambiental. Então, ficou aqui também uma mensagem de Alex, a gente agradece, né? Tem uma turma também que já está mandando SMS, WhatsApp, tweetadas, etc., que está acompanhando aí. A gente agradece, estamos aqui, de fato, abertos
aí as contribuições, né? Se vocês quiserem também enviar já propostas mais concretas, para além do que a gente está falando aqui, do processo das conferências, dos conselhos, dos colegiados, é extremamente bem-vindo. Quero também, antes de responder a pergunta, ressaltar aqui uma outra convocação, né? Já que a gente está falando de participação, esse é o ano, a gente já falou aqui algumas vezes, mas eu acho que é sempre bom reforçar, é o ano em que acontecem 3 conferências nacionais que são intimamente ligadas a esse tema ambiental, certo? Que é a Conferência Nacional de Meio Ambiente, que já está tendo as etapas municipais e estaduais, a Conferência Infanto-Juvenil também, né, de meio ambiente, que já está na sua 4ª edição e está tendo as etapas preparatórias desde a escola, passando pelas municipais, estaduais, até chegar à nacional, e a Conferência Nacional do Desenvolvimento Rural Sustentável. Eu chamaria atenção para essa conferência, porque já no seu regimento, ela reserva 20% do total de vagas de todas as suas etapas para jovens, e paridade de gênero. Então, é uma conferência que já sai com um regulamento bastante avançado, né? Então, há uma reserva dessas vagas para a juventude, porque há, de fato, um entendimento, né, de que a gente precisa criar oportunidades de participação e consolidar os espaços de participação para a juventude. Essas 3 conferências são 3 oportunidades que nós apresentamos aí como grandes processos de mobilização nacional acerca da temática ambiental. Então, a gente convida vocês a participar, ficar ligado por meio dos sites do MEC, né, que é o mec.gov.br, tem um site específico da conferência, não é isso? Sim, nós temos vocês podem entrar por meio de um link direto, que é conferenciainfanto.mec.gov.br, e também no site www.mec.gov.br existe um banner da 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, e lá vocês podem ter todas as informações, temos documentos para download, documentos que fazem, que ajudam no processo de conferência nas escolas. Então lá tem todas as informações sobre a nossa Conferência Infanto-Juvenil. Isso, da Conferência Nacional do Meio Ambiente, no próprio site do MMA, isso, né? A Conferência Nacional do Meio Ambiente vai ser realizada em outubro, está na etapa municipal agora, a partir de agosto começam as etapas estaduais. O tema desse ano é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e tem a possibilidade também de haver conferências livres, onde as pessoas podem juntar na própria comunidade, fazer conferências e encaminhar as resoluções para a Conferência Nacional. É possível também realizar conferências virtuais, e que é pelo site, que o site é www.mma.gov.br/4conferência, Conferência Nacional de Meio Ambiente, CNMA, Conferência Nacional de Meio Ambiente. E tem um hot site, né, que tem as informações lá sobre as conferências municipais, estaduais e nacionais, e também como realizar as conferências virtuais e as conferências livres. Então, estão todos convidados a participar. O tema dos resíduos sólidos é um tema muito caro para todos nós, que fala no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, separação de lixo, resíduo, reciclagem, os lixões. Então, é muito importante, a gente pode estar participando também. E é isso, está tudo no site. A gente vai lá, dá uma fuçada que vocês vão achar tudo. Tá? Aí chegou mais uma pergunta aqui. E, por fim, a Conferência do Desenvolvimento Rural Sustentável, que tem mais informações no site do MDA, que é o www.mda.gov.br. Chegaram aqui 2 perguntas para as quais nós não temos respostas assim, taxativas e definitivas, mas temos aqui um caminho, né? A primeira pergunta é: após a criação do programa, como se dará o seu monitoramento? O Conjuve estará envolvido, acompanhando a sua implementação? E a outra é: o plano será uma lei? Certo? São 2 perguntas. Bom, a primeira, sobre o monitoramento, primeiro socializar com vocês o desafio da Secretaria Nacional de Juventude em constituir, né, novamente, porque houve um grupo de trabalho interministerial que deu origem, lá em 2005, à Política Nacional de Juventude, mas que depois teve, por fim, formular e pensar a política, e depois acabou, e a gente está com o desafio de
retomar, agora na perspectiva de um comitê permanente, um comitê interministerial, que ele seria dividido em câmaras temáticas de acordo com as políticas em curso, as políticas que a gente precise formular. Então, a nossa ideia é que o comitê interministerial seja uma instância dessa, do ponto de vista do governo federal, para a gestão, porque é uma gestão intersetorial que envolve vários ministérios e que envolva os respectivos conselhos. O Conselho Nacional de Juventude, né, com primazia, mas que a gente consiga envolver também, né, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o Conselho Nacional de Educação e outros conselhos que, porventura, também a gente possa agregar. Exatamente, né, de igualdade racial, LGBT, a Comissão Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, né, enfim, que a gente consiga envolver um conjunto de outros conselhos nessa ótica do monitoramento, da implementação, da avaliação do programa. Se o plano será uma lei, primeiro a gente está tentando dar forma ao programa a partir de ações que já estão sendo desenvolvidas no conjunto dos ministérios e aquelas que têm previsão no PPA, mas ainda não foram executadas, certo? Pode ser que ele vire lei, mas ainda nós não temos muitas perspectivas nesse sentido. Nós vamos batalhar ao máximo para que o programa seja de fato institucionalizado, para que a gente consiga agregar a ele ações já previstas no PPA e que a gente consiga também criar fôlego, criar perna, criar caldo para que a gente consiga incidir ele como um dos programas do próximo PPA 2016-2019. Mas o fato é que a gente já formula ele quando a gente já tem um plano plurianual aprovado e com orçamentos e iniciativas e ações já anteriormente definidas pelos ministérios. Mas fica a dica, eu acho, né? Porque quando você tem uma política dessa institucionalizada como um plano, né, passa a ser uma coisa perene, que independentemente da minha permanência, da de Rodrigo, Naida não, que é servidora concursada, vai estar aí durante muito tempo. Mas você também? Ah, tá, só eu, gente, que eu não sou. Mas independente da minha presença aqui, por exemplo, ou da presença de outros gestores que estão encabeçando a construção desse programa, ele fica, né, na institucionalidade do Estado brasileiro como uma obrigação nossa, né, de responder a essa demanda há tanto tempo apresentada, certo? Tem chegado aqui outras perguntas, eu vou passar para os colegas, certo? A gente responde essa rodada, depois dá um breakzinho, um intervalo, né, para uma aguinha, um cafezinho, e já em breve a gente retorna aí para mais questões, para essa discussão que está bastante quente e a gente está gostando bastante. Chegou uma pergunta aqui a respeito da 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Como participar da 4ª Conferência Nacional? Primeiro, como a juventude pode participar dessa 4ª conferência? Primeiro, nos estados a gente fomentou, e é necessário que aconteça, são os comitês organizadores estaduais, né? Que é a entidade no estado, a entidade descentralizada que está no estado e que faz a organização da conferência naquele estado. E ela é composta tanto por representantes de Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação e outras entidades estaduais, como também pela participação dos coletivos jovens, né? Os coletivos jovens também estão inseridos nesse comitê organizador estadual. Então, vocês podem entrar lá no site da conferência, conferenciainfanto.mec.gov.br, e lá vocês vão encontrar uma lista de todos os estados com os nomes dos participantes de cada estado. Lá vai estar listado a comissão de cada estado. E, com certeza, ali terá a representação de um jovem ou daquele estado. Então, procurem a Secretaria Estadual, essas pessoas da Secretaria Estadual de Educação, esse comitê organizador estadual, entre no site, pegue essas informações e entre em contato, passe um e-mail, ligue, que com certeza essas pessoas vão estar ali abertas para dialogar a respeito da participação da juventude nesse processo de conferência. Eu quero lembrar também os princípios da Conferência Infanto, né, que são aqueles princípios que a balizam desde sua criação lá em 2003, que é o princípio de jovem, escolhe jovem,
Jovem educa jovem e uma geração aprende com a outra. A Conferência Infanto vem muito nessa perspectiva da participação social da juventude. E esses 3 princípios que regem a Conferência Infanto desde sua criação dizem e refletem muito dessa questão da participação da juventude no processo dessa consulta, porque não deixa de ser uma consulta pública nacional ao público de 11 a 14 anos que estão nas nossas escolas de todo o país. Eu vou retomar agora, passar para a Ângela. Bom, gente, já chegou aqui, né, uma chuva importante de ideias, de propostas e de questões. A gente vai dar um intervalozinho de 5 minutos, que é para favorecer a vocês chamarem mais amigos, marcarem mais gente aí nas redes sociais, convidarem mais gente para esse papo nosso que está bem interessante, né, bem enriquecedor. E a gente já volta em 5 minutinhos, tá bom? Fica aí com a gente para enviar e-mails, o ea@mec.gov.br, e para incluir questões direto no texto, você vai no nosso site www.consultajuventudemeioambiente.wordpress.com. Até daqui a pouco. Boa tarde, gente. Estamos de volta com a nossa 4ª webconferência, que trata do tema a participação social da juventude nas políticas públicas para a sustentabilidade. Depois desse rápido intervalo, a gente continua aqui respondendo as questões. Vou passar para a Aida, em seguida para Rodrigo, depois para mim, porque já chegaram 3 questões. Na verdade, chegaram várias. A gente está aglutinando aqui por bloco para poder fazer uma coisa um pouco mais dinâmica. Quem quiser enviar mais contribuições, está completamente aberto aí o espaço. Estamos, inclusive, recebendo contribuições pelo Facebook, né? Quem for meu amigo, ou de Aida, ou de Rodrigo, pode mandar também, que a gente vai dar um jeito aqui de tentar abrir e ir interagindo com vocês também pelas redes sociais. Mas quem quiser mandar diretamente no e-mail, é só enviar para o ea@mec.gov.br. Vou passar agora para a Aida. Bem, vamos então para a questão. Como o programa pretende contribuir, como o programa pretende contribuir para a transição rumo a sociedades sustentáveis? É a Patrícia Mello, de Florianópolis, que pergunta. Então, a contribuição do programa para a transição para sociedades sustentáveis vai se dar no seguinte sentido. Bem, é o programa todo, né? São os 4 eixos, tratam disso. Assim, se você leu todo o texto do programa, na própria introdução, na própria contextualização, a gente vai falar sobre essa questão das sociedades sustentáveis. A gente vai estar falando justamente da contribuição da juventude para esse novo padrão de produção, de consumo, de inter-relação entre as pessoas. Então, esse é o nosso objetivo principal. Sociedades onde a sustentabilidade seja o princípio norteador das relações, da produção dos bens, do consumo de bens, da relação com o meio ambiente, das relações sociais, das relações culturais. Então, todo esse conjunto vai gerar sociedades sustentáveis. Então, assim, o tema que a gente tratou hoje pela manhã sobre a questão do território é fundamental, né? De lá do espaço do território é a base para as outras questões, né? A questão do trabalho, né, do trabalho decente e sustentável, é a questão social, de como as pessoas vão lidar, né, como vão lidar umas com as outras e como elas vão lidar com a natureza. Então, esse trabalho sustentável, esse trabalho decente, faz parte da sociedade sustentável. A questão da educação e da produção de conhecimento. Como vamos educar aos nossos jovens, às nossas crianças? Como vão ser as nossas pesquisas universitárias? Qual a produção de conhecimento? Que tipo de conhecimento estamos produzindo? Para que sociedade? Então, vamos produzir conhecimentos para uma sociedade sustentável. Então, aí vai para o primeiro eixo. E esse último eixo que a gente está tratando hoje, da participação, como eu já falei, é um eixo que passa por todos os outros, é um eixo que garante a democracia participativa, que garante o nosso ser em sociedade. Então, como seremos cada um de nós na sociedade vai garantir a mais qualidade na sociedade. Para uma sociedade ser sustentável, ela tem que garantir a cidadania das pessoas que participam dela. Então, se a pessoa ela é uma pessoa que está
construindo as políticas públicas em curso, uma pessoa que se preocupa onde vai consumir, qual o produto que ela vai comprar, ela se preocupa com a cadeia produtiva que fez esse produto chegar à prateleira da loja que ela vai comprar, ela se preocupa em saber qual é o sistema de saúde do bairro dela, como é que estão sendo as escolas. Então, a participação ela é fundamental para garantir uma sociedade sustentável. Sem uma cidadania plena, uma cidadania onde as pessoas elas não só vão lá e votam e nunca mais e esquecem, e só lembram depois porque são obrigadas de 4 em 4 anos, não pode ser uma sociedade sustentável. Uma sociedade sustentável é uma cidade que é construída dia a dia, que é construída de forma respeitosa, onde se ouve o que as pessoas dizem, onde as pessoas têm voz e também têm ouvidos para respeitar as opiniões divergentes. Então, a participação é fundamental para as sociedades sustentáveis que a juventude quer construir agora no século XXI. Eu acho que é por aí. Tem outras perguntas, né, Rodrigo? Sim. Chegou uma outra pergunta, mas eu só queria pegar o que a Aida já falou e tratar sobre a questão dessa transição para sociedades sustentáveis. Aqui no Ministério da Educação, a partir da Coordenação Geral de Educação Ambiental, a gente tem trabalhado o conceito também, a partir desse conceito de sociedades sustentáveis, de escolas e universidades sustentáveis. Esse conceito de transição para essa escola e para essa universidade sustentáveis, essa universidade sustentável, a partir de 3 eixos que nós trabalhamos efetivamente aqui, esse conceito, que é a partir do currículo, edificações e gestão. Na edificação, a gente tenta trazer aí a percepção, a concepção de um prédio escolar, de um prédio universitário que possa realmente ser ecoeficiente, que traga elementos da ecoeficiência, captação de água, utilização de energia solar, ou seja, que um prédio escolar que não impacte tão negativamente assim no meio ambiente. Quando a gente está falando de gestão, a gente está falando eminentemente de uma gestão democrática e participativa, de uma gestão que faça com que as relações que se dão na escola sejam relações que passem, que transitem para relações mais horizontais. Nós sabemos hoje que ainda nossas escolas ainda trabalham muito no modelo hierarquizado, né, das relações professor-aluno, professor-gestor e aluno, e o que a proposta desse modelo de escolas sustentáveis é fazer com que haja uma horizontalização dessas relações, é que professores, alunos, gestores, comunidade escolar participem no mesmo pé de igualdade das decisões daquela comunidade escolar, daquela escola. Essa é a proposta, né? E não somente das decisões que afetam diretamente o meio ambiente e específico a proteção e defesa desse meio ambiente, mas aquelas decisões que impactam diretamente nas relações interpessoais. Não tem como falar de escola sustentável se você não falar de relações interpessoais sustentáveis, que se baseiem nos princípios do respeito, da cooperação, da não violência. Isso é uma escola sustentável, né? E outra perspectiva, são 3 eixos, a outra perspectiva, o outro eixo seria exatamente o eixo do currículo. Como fazer com que as questões da sustentabilidade socioambiental possam fazer parte do nosso currículo, né? Que os professores de português, de matemática, de ciências, de línguas estrangeiras possam trabalhar em conjunto e possam trabalhar projetos que articulem suas áreas de conhecimento para discutir questões socioambientais e questões que estão no nosso cotidiano, que estão ali no cotidiano daquela comunidade, né? Como discutir, por exemplo, a questão da proteção daquela escola que está em área de risco socioambiental, né? Todas as disciplinas têm o que contribuir nessa discussão. E o que a gente entende é que, a partir da escola,
essas discussões possam ser fomentadas, que essa discussão possa ser levada a cabo pela comunidade escolar, pelos professores, alunos, e principalmente fazendo com que haja o envolvimento de pais, dos responsáveis, ou seja, daquela comunidade local onde está a escola. Chegou aqui uma outra pergunta, dizendo se o programa vai realmente implementar a democracia participativa no Brasil. Bem, eu acredito que o programa é um dos mecanismos que pode fazer com que haja essa maior participação, com que realmente a gente tenha no nosso cotidiano uma participação mais democrática, assim como os outros espaços de participação que nós já temos e mencionamos aqui, os conselhos de direitos, os conselhos de políticas públicas, os outros coletivos que já estão instituídos no nosso país e que já prevêem a participação da sociedade. Mas, com certeza, um dos eixos fundamentais, um dos princípios, como já foi mencionado aqui do programa, realmente é a participação e é o controle social, fazer com que a população, essa juventude, as juventudes participem desde a elaboração dessa proposta de programa até o monitoramento, até a parte de avaliação dos impactos, da efetividade desse programa. Essa é a intenção do Programa Nacional de Juventude e Meio Ambiente. Eu acho que chegaram outras perguntas, vou passar agora para a Ângela. Bom, gente, e ainda nessa questão que foi feita aqui, né, do programa se vai realmente implementar a democracia participativa, nós acreditamos, assim como o Rodrigo afirmou, que nós, digamos assim, estamos fortalecendo essa perspectiva. Não vamos chamar para a gente toda essa responsabilidade, até porque será uma responsabilidade muito acima, né, dos nossos poderes, digamos assim, né? Mas nós acreditamos que o programa, ele joga água no moinho, ele fortalece uma visão de que a democracia ela é mais plena quanto maior for a participação popular, né? Eu quero aqui resgatar duas experiências durante o processo eleitoral, que a gente não resume a democracia ao voto, à participação no processo eleitoral, mas ela é uma parte fundamental, ela define, né, os nossos gestores no executivo, nossos representantes no parlamento e que vão ficar lá por 4 anos. Então é um processo que precisa também ser qualificado, ser menos afeito aí às interferências do poder financeiro e ser mais afeitos a compromissos, né, de projetos políticos, de visões de mundo, de interesses da maioria da população. Então, durante o ano passado, no processo eleitoral, acho que é bom fazer esse resgate aqui, né, nós tivemos 2 iniciativas que foram nesse sentido, né, de comprometer candidatas e candidatos com um programa. Uma delas foi o Pacto pela Juventude, né, que foi pela 4ª vez, a 4ª edição do Pacto, é uma iniciativa que o Conselho Nacional de Juventude faz em todos os anos eleitorais, ou seja, de 2 em 2 anos, né, desde 2008 fizemos. Na verdade, foi a 3ª edição, né? A primeira edição foi em 2008, a segunda em 2010, a terceira em 2012, e que comprometeu os candidatos a prefeitos, as prefeituras e as câmaras municipais com 9 tópicos voltados às políticas de juventude, dentre os quais estavam ali incorporados a sustentabilidade. Uma outra experiência bastante exitosa é a experiência da plataforma Cidades Sustentáveis, né, que elenca lá um conjunto de temas em relação à sustentabilidade que os candidatos e candidatas, né, em todo o processo eleitoral também precisam se comprometer, e eles vão além, porque eles têm um processo de monitoramento, porque não é só se comprometer, porque durante o processo das eleições é muito fácil prometer, a gente sabe, né? Mas para além de prometer, para além de se comprometer no processo eleitoral, é necessário ao monitoramento dessa plataforma, desses compromissos assumidos. Então, tanto o Conjuve quanto a plataforma Cidades Sustentáveis também fazem essas inferências junto aos eleitos e às eleitas, visando o monitoramento daqueles compromissos assumidos. Então, essa é uma forma da gente incidir também no processo, onde todos os candidatos e candidatas estão sendo disputados para as mais variadas agendas, né? Tanto tem essa agenda nossa aqui, que é uma agenda positiva, digamos assim, uma agenda do bem, quanto tem aquelas outras que eu não vou me referir, porque todo mundo aqui tem uma experiência para contar. Mas o que eu quero ressaltar é que vale muito a pena a gente incidir nesse processo da eleição e, posteriormente, nos mandatos, porque a gente sabe, né, definição sobre o plano diretor do desenvolvimento urbano e ambiental das cidades. Por onde é que passa? Vota na Câmara Municipal.
É lá na Câmara Municipal das cidades com mais de 50 mil habitantes que o PDDU é votado. Então, se você começa a incidir com aqueles vereadores desde o processo da eleição, ele já tem um compromisso com essa agenda aqui. Essa agenda da sustentabilidade, essa agenda de uma cidade para todos, essa agenda de uma cidade que priorize os interesses coletivos em detrimento dos interesses de grupos ou individuais, do poder econômico, etc. Então, é importante. Para além disso, também eu acho que vale importante ressaltar aqui, gente, esse desafio nosso de aproximar a juventude dos espaços de decisão, né, no nosso país. Porque tem um mito aí que ele vai e volta, vem e vai, de vez em quando se coloca, que é o seguinte, que políticos são só aqueles que são eleitos, né, como se cada um de nós, nas nossas atitudes cotidianas, não estivéssemos fazendo também política, disputando projetos, né, de sociedade, visões de mundo, etc., e que a política é só para os especialistas, né? Ou para aqueles que foram às universidades, que se formaram, os teóricos, doutorandos, os PhDs em política, ou então para aqueles que têm mandato, que afasta o povo, né? Às vezes os instrumentos são tão difíceis, com a linguagem tão rebuscada que acaba afastando. E a nossa intenção é, digamos assim, colocar a juventude nesse rol de avanços da última década. Rodrigo fez muito referência aqui, Aida também, a um conjunto de mais de 80 conferências nacionais que foram convocadas e realizadas desde 2003. A nossa disposição e o nosso desafio é fazer que cada uma delas dos temas os mais diversos, né? Desde o controle social e transparência pública, que foi a primeira conferência consocial do ano passado, passando pela Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, chegando à Infanto-Juvenil, chegando à Conferência Nacional de Juventude, elas têm uma participação da juventude, né? Porque esse segmento é um segmento que ocupa 30% do conjunto da população. É um segmento que, de fato, é o presente, não está mais naquela ideia de futuro, o devir, que vai chegar, não. É um segmento que está sendo impactado pelas decisões que são tomadas do presente, que muitas vezes não está sendo chamado a tomar essas decisões de forma conjunta. Então, a ideia da gente é aproximar desses instrumentos que já estão aí colocados e também com a forma crítica e criativa e inovadora da juventude, instalar e inaugurar novos processos, né? Porque, por exemplo, uma definição, né, dos investimentos na área de transporte público, por exemplo, para esse processo aí dos grandes eventos nacionais, não pode ser feito em parceria com a sociedade civil, em parceria com os movimentos juvenis, né? Então, nós estamos também desafiando, né, a nós mesmos, enquanto gestoras e gestores da política pública, aos nossos congêneres nos estados e municípios, a tomar cada vez mais as decisões de forma partilhada com aqueles e aquelas que são os principais implicados. Então, metodologia da gente fazer audiência pública para debater temas de interesse da juventude e da população, da gente fazer consultas públicas, como nós estamos fazendo para esse programa, de deixar disponível na web para que qualquer pessoa possa participar, sistematizar isso e dar uma devolutiva à população. Transparência, nós hoje temos a lei de acesso à informação, então tudo que os gestores, tudo que o governo, tudo que o parlamento, que o judiciário hoje faz, né, precisa ser prestado contas à população. Então, a gente socializar esses mecanismos que já existem e que muitas vezes a população ainda não se apoderou. E, por outro lado, inovar, criando novos mecanismos que aproxime essa população dos espaços de decisão. Né? Tem mais alguma questão agora? Ou a gente pode dar um breakzinho também para ir para o último bloco? Então, nós vamos dar um segundo breakzinho, um segundo intervalo, né, para ser mais brasileiro, um segundo intervalo, certo? A gente vai aqui, com muita expectativa, aguardar as manifestações de vocês aí, né, pelo e-mail, pelo site, né, marcando a gente aqui nas redes sociais também. E para me despedir desse bloco, eu queria só trazer aqui mais uma fala do nosso conselheiro do Conjúvio, Alex Pamplona, né, que ele já tinha feito um registro aqui no Facebook, ele faz outro, né? Ele fala que acredita também que o nosso maior desafio é regionalizar as ações do programa com ações em âmbito estadual, municipal e, se possível, em bairros, ruas e escolas. E também que a gente não esqueça da Conferência de Educação, que acontece ano que vem,
mas que já está acontecendo as etapas municipais e estaduais. Ele fala assim, educação ambiental já. Então, a gente vai comentar, você já quer comentar esse? Vou passar para Rodrigo já comentar aqui um pouco esse e depois a gente dá um intervalo e volta para o terceiro e finalíssimo bloco. Muito obrigada a vocês que estão aí acompanhando com a gente, suas questões estão ótimas, está aqui azeitando o nosso debate. Na verdade, agora fiquei estimulado também a falar, porque a CONAI, nós tivemos a primeira CONAI lá em 2009, foi realizada a Conferência Nacional de Educação, né? E agora nós temos uma segunda edição da Conferência Nacional de Educação que vai acontecer no próximo ano. E é o interessante que a Conferência Nacional de Educação incorporou uma prática, uma iniciativa que foi, na verdade, proposta e fomentada desde a juventude, que são a perspectiva das conferências livres, né? Nós também temos agora, nessa edição da CONAI 2014, as conferências livres de educação. Ou seja, vocês podem entrar em www.mec.gov.br, acessando o banner do Fórum Nacional de Educação, FNE. Lá vai ter um link específico para a Conferência de Educação 2014, e dentro desse link tem uma plataforma virtual, na qual você pode entrar e criar uma conferência livre. Qualquer cidadão, qualquer cidadã pode entrar nesse instrumento, nessa plataforma virtual e criar uma conferência livre com a temática que ele queira debater. E também mandar os pedidos, as solicitações de inclusão para quem queira. Ou seja, é um espaço totalmente democrático de participação. E, então, mais uma vez, chamo a juventude, faço um chamamento para a juventude, para que realmente participe da Conferência Nacional de Educação, que acesse a rede social da CONAI e que faça as discussões necessárias. Temos várias discussões hoje no campo da educação importantíssima, como a questão do financiamento. Estamos pautando aí a questão do financiamento, que os royalties do pré-sal sejam investidos em educação. Essa é uma das pautas. Outra pauta que nos é cara e que a gente precisa trabalhar dentro da Conferência Nacional de Educação são as questões socioambientais, né? E qualquer coletivo de juventude, qualquer convida, qualquer estudante que participe de convida, de CJ, que esteja nas discussões das questões de juventude e meio ambiente, pode entrar na rede social da CONAI e pode promover uma conferência livre específica. Assim, contamos, então, com a participação de toda a juventude. Com certeza, a juventude traz um olhar diferenciado, um novo olhar para essas políticas e, com certeza, a Conferência Nacional de Educação terá uma grande contribuição dos jovens estudantes de todo o país. Vamos dar agora um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. Ok, então estamos de volta, gente, para o terceiro e último bloco. A gente vai responder aqui mais uma pergunta que chegou, uma pergunta do Alex Pamplona, que chegou aqui via internet, e ele pergunta o seguinte: como o programa vai dialogar com a execução dos grandes projetos, sobretudo na Amazônia, pois os grandes projetos na Amazônia são os responsáveis por impactos ambientais, culturais, econômicos e sociais. Em sua maioria, esses projetos não consideram as reflexões das comunidades locais e nem criam espaços de diálogo, causando os conflitos vistos na mídia brasileira. Então, Alex, é excelente a sua pergunta. É realmente uma questão atual, né, que a gente vê, que a gente está vendo desde a semana passada, todo dia nos jornais, né, nas redes sociais, essa questão dos conflitos sociais gerados pelas grandes obras, sobretudo na Amazônia, né? Então, essas obras elas passam por processos de licenciamento, né? Nenhuma obra é feita sem que esteja autorizada. E na legislação dos licenciamentos está prevista as consultas prévias e consensuais. E só que acontece que esse processo, como ele é recente, ele ainda não está consolidado, né? Porque, por exemplo, né,
Se a gente pensa a Constituição de 88, e antes de 88 a gente vivia na época de ditadura militar, que foi um período de também ocorreram grandes obras, as obras eram feitas sem nenhuma consulta, as obras eram determinadas pelos governantes e eram executadas pelos engenheiros. Agora, com a nova legislação, as consultas prévias são obrigatórias. Só que essa cultura ainda não existe, nem pelo governo, de fazer a consulta e de levar em consideração o que é proposto, e nem muitas vezes das próprias pessoas, de entenderem que existe um processo, existem prazos. Então, isso é uma construção que ainda precisa ser feita e precisa realmente ser melhorada, porque os projetos são grandes, né? Por exemplo, você citou especificamente da Amazônia, são grandes projetos, envolvem milhares e milhares de reais, envolvem milhares e milhares de trabalhadores, envolve danos muitas vezes irreparáveis ao meio ambiente. Então, é muito sério e tem que ser feito com muito mais cuidado. Enfim, como o programa pode ajudar? Bem, assim, numa perspectiva otimista, né? Falando desse lugar como servidora pública, a gente entende assim, que o programa pode ser mais um fator, mais uma legislação para estar fortalecendo esse princípio de consulta. Né? Se o programa sendo instalado, ele tendo uma força institucional, ele tendo uma participação efetiva dos jovens, né? Tanto na implementação como no monitoramento, e quem sabe possa contribuir para que essas consultas do processo de licenciamento incluam a juventude e seja de fato mais efetivo, né? Porque a gente tem visto hoje em dia que não está sendo efetivo, tanto que está tendo muita reclamação. Então, talvez essas reclamações venham dessa nossa jovem democracia, né? Agora, precisa ser melhorado, isso é minha opinião pessoal, realmente eu entendo que precisa ser melhorado, e a gente espera realmente que o programa possa ajudar, em sendo mais né? Mais um espaço, mais um colegiado, onde a juventude e a sociedade possam participar. Né? Então, isso é uma esperança, não é uma certeza, né? Mas eu vou passar aqui para os outros colegas, que eles também vão dar a contribuição também. Bom, acho que a Aida acabou tocando na questão prioritária, né? Nossa jovem democracia, a falta de consolidação ainda desses espaços, de fato, de participação. A gente acredita que o programa ele vem se somar, né, a instrumentos que já estão aí, instrumentos jurídicos e legais que já estão aí, que definem, né, a participação da população, sobretudo das populações afetadas, né, nessa situação de grandes obras, né, de decisões relativas e dos impactos ambientais, né? A legislação já prevê um conjunto de ações que precisam ser tomadas, tanto para assimilar a população no processo de decisão, quanto de ações para mitigação dos efeitos e dos impactos ambientais dessas grandes obras, sobretudo quando a gente diz respeito aqui às populações de comunidades tradicionais, indígenas, né, ribeirinhos e outras comunidades. Então, acho que o programa ele soma, ele joga um papel nesse aspecto de se somar, né, a constituir, a consolidar esses espaços de participação e o respeito às decisões desses espaços também, que é um desafio nosso cotidiano. Bom, como esse é o último bloco, eu não queria deixar antes ainda de passar para Rodrigo, aqui, de agradecer a todo mundo que esteve envolvido, né, durante esse processo aqui, das webconferências, das reuniões e discussões, reflexões do nosso GTI de Juventude e Meio Ambiente, né, os grupos organizados ou não, os ativistas que participaram também aí, dando suas contribuições em reuniões presenciais, em reuniões do Conselho Nacional de Juventude, do GT de Juventude e Meio Ambiente do Conselho. Mandar aqui um abraço para a turma que deve estar reunida também agora, concomitantemente a esse momento que a gente faz essa webconferência. E também a turma que está aqui, né? Além de nós três que aparecemos aqui para as câmeras, quero agradecer aqui o suporte das consultoras Nayara Campos, do MEC, que está aqui com a gente também desde as outras webconferências, a Fani Mamed,
também, que é consultora lá da Secretaria Nacional de Juventude, o Gilson, que está aqui na operação, né, de todo o sistema aqui dos computadores, a câmera, identificando quantas pessoas estão online, etc. Quero agradecer também aos membros do GTI, né, pelo Ministério do Meio Ambiente, além de Aida, que está aqui com a gente, o Alex Bernal, o Geraldo Abreu também, e a Magnólia, do ICMBio, né, uma equipe que estava ali no cotidiano durante esses 6 meses intensos de produção, de discussão, de identificação de ações. Do MEC, além do nosso querido Rodrigo, que está aqui, a Graça, o José Vicente, também, que foram assim parceiros cotidianos, né? Pela SNJ, pela manhã teve aqui com a gente a Luciana, né, que também deu uma força assim também imensa, incrível, o Rodrigo, né? E mais como? Não, Rodrigo Amaral, da SNJ, o Rodrigo Amaral e também o Bruno Elias e a Elisa, que mais internamente nos ajudaram lá nos debates, certo? Agradecer a todo mundo que veio contribuindo, que mandou questões, né? Mandar um abraço aqui especial para a turma do Conselho Nacional de Juventude, que participou tanto pelo Facebook, quanto está sistematizando agora lá na reunião do GT, Juventude e Meio Ambiente, as contribuições. Dizer que, de fato, a gente chega ao fim hoje do processo de consulta pública, né? Essa é a nossa 4ª e última webconferência. Até o final do dia também, nosso site vai estar em funcionamento, aguardando receber as contribuições de vocês. Vou repetir mais uma vez o site, é o www.consultajuventudemeioambiente.wordpress.com, certo? Vocês podem entrar diretamente nesse site, tem um espaço para você enviar as suas contribuições, certo? O último dia dos trabalhos desse GTI é o dia 19 de junho, quando a gente precisa juntar aqui esse conjunto de contribuições que veio das webconferências, que veio da consulta pública, que veio diretamente pelo e-mail, né, dos grupos, das redes, dos movimentos, dos ativistas, para a gente conseguir, de fato, né, alcançar esse que é um sonho coletivo, é um sonho, inclusive, de muitas gerações, né, que o governo federal, ele, de fato, consiga apresentar aí as diretrizes para um programa nacional de juventude e meio ambiente. Então, vou me despedir assim, né, só ressaltando que vocês ainda têm tempo para participar, porque o nosso site vai ficar aí durante todo o dia de hoje aberto, e vou passar aqui para Rodrigo também fazer as considerações finais dele e dar encerramento à nossa 4ª webconferência. Eu quero também agradecer, né, esse convívio e a participação nesse grupo de trabalho interministerial, com pessoas tão capacitadas e tão engajadas na temática de juventude e meio ambiente. Para mim foi um aprendizado muito grande ter participado desse GTI. Quero agradecer também a todos e a todas que participaram efetivamente do processo de consulta pública, das nossas webconferências, que tivemos as 4 webconferências. Agora nós vamos entrar num processo que é a etapa subsequente, que a Ângela já comentou, que é o processo de sistematização de todas as contribuições. Dia 19 é a data na qual a gente tem que apresentar o relatório desse GTI, já com toda essa sistematização. E, mais uma vez, agradecer a equipe do GTI, em nome da Ângela Guimarães, que coordenou esse processo, e colocar a Coordenação Geral de Educação Ambiental do Ministério da Educação à disposição, colocar a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade e Inclusão do MEC, a SECADI, à disposição do GTI, das próximas etapas de institucionalização desse programa, que entendemos ser um programa fundamental, uma política pública fundamental para o nosso país. Muito obrigado a todas e a todos. Passar agora para a Aida, também para as considerações finais. Então, estamos encerrando, né, esse processo, um processo muito rico, e é um processo que faz parte do espírito do programa, que é esse espírito de participação, um espírito de construção coletiva, né? O próprio GTI, ele
Ele é organizado com 3 ministérios, né? O Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação e a Secretaria Nacional de Juventude. Então, essas conferências vêm para finalizar esse processo, que é um processo bastante rico, bastante trabalhoso também, que são várias cabeças, vários entendimentos sobre a questão, mas é isso que traz a riqueza para o programa, né? Então, hoje é o último dia da consulta pública, foram 20 dias aí aberto, né, para que vocês pudessem ler, se apropriar do programa, fazer as contribuições que vocês acharam pertinentes. Então, cabe, encerrando o prazo, a gente vai sistematizar as contribuições que vocês nos enviaram e vai entregar aos dirigentes dos ministérios o trabalho do GTI e aguardar para que esse programa realmente seja implementado e seja efetivado e que a gente possa, juntamente com vocês, com a juventude brasileira, a gente possa implementar políticas públicas sustentáveis para a juventude, criar essas sociedades sustentáveis, que é o nosso desejo, o nosso ímpeto, o nosso e o de vocês, com certeza. Então, é isso, né, gente? Foi muito bom, foram 4 webconferências. Hoje, até meia-noite, vocês podem acessar o site do WordPress, a Consulta Juventude e Meio Ambiente. Tem mais um restinho de dia aí que dá para fazer, né? A gente deixa tudo para a última hora, então pode fazer nessa última noite. E a gente eu quero agradecer a todas as pessoas que estavam aqui presentes pelo suporte e por ter nos ajudado. Esse é um trabalho coletivo. E, então, agradeço a todos aqui e a todas as pessoas aí do outro lado. Ok? Obrigada, boa tarde.